Olá, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou o pastor Jefferson, pastor aqui da Igreja Batista Nova Canaã. Estou aqui no púlpito da nossa igreja para transmitir a você que está me acompanhando, está no canal nesse exato momento, as aulas que vão versar sobre o começo da nossa fé cristã. Então, se você chegou até aqui, significa que você está chegando em nossa igreja ou você aceitou o Senhor Jesus e quer ser preparado ou preparada para o batismo. Nós, como igreja local, temos muito cuidado com a preparação para o batismo, entendendo que o batismo é uma decisão extremamente importante e também a porta de entrada para uma igreja batista, uma igreja séria, e dessa forma então nós temos esse zelo, esse cuidado, e por isso o logo da nossa igreja é uma pessoa lendo a Bíblia, e assim nós seguimos a tradição batista, seguimos essa nossa caminhada histórica de ensinar a Bíblia, e por isso nós estamos com esse material, e esse material aqui é que você recebeu, e nós caminharemos com esse material por algumas lições, tá bom? Então, dessa forma, nós pedimos que você pegue o seu material, estude o seu material, todo o conteúdo está no material e nós aqui, então, passaremos uma revisão e de uma maneira muito breve, deixaremos aqui esse recado para vocês, tá bom? Então, eu quero caminhar com vocês com esse material e quero, então, começar essa nossa jornada e partilhando então da primeira aula. O nosso objetivo é que sejam aulas curtas, objetivas e diretas, bem intencionais mesmo, tá bom? Para que você pegue o seu material, revise o seu material e no momento de aula presencial, você também tire as dúvidas comigo ou com outro professor que estará trabalhando com você, ensinando os primeiros passos, tá bom? Então a nossa jornada é o começo da vida cristã, o nosso material chama Começando a Vida Cristã. Então, essa é uma série de estudos para quem está chegando na nossa igreja e também para aquelas pessoas que aceitaram ao Senhor Jesus e querem começar a se preparar para o batismo, tá bom? Nós queremos dar boas-vindas a todos vocês, bem-vindos à família de Deus, bem-vindos à igreja local, a Igreja Batista Nova Canaã. Nós somos uma igreja filiada à Convenção Batista Brasileira e nós seguimos então a nossa doutrina batista, tá bom? A primeira lição é por que eu preciso conhecer o Senhor Jesus, e você tem aí no seu material, eu estou olhando o material, várias instruções em relação ao batismo, tá bom? E nós vamos então começar com a primeira lição que tem essa pergunta: por que eu preciso conhecer o Senhor Jesus? E o texto para a gente guardar no nosso coração é um texto clássico da espiritualidade cristã, que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, por que eu preciso conhecer o Senhor Jesus? Porque eu estou em pecado, eu estou condenado e eu preciso reconhecer o amor de Deus, porque Deus enviou, Deus tomou ação, Deus me ama, Deus me quer bem, Deus quer me tirar da condição de pecador, de perdido. Por isso o texto vai dizer para nós que ele diz que todo aquele que nele crê, ou seja, eu preciso crer, eu preciso confessar o Senhor Jesus. Então, por que eu preciso conhecer o Senhor Jesus? Para fugir da ira vindoura, para eu fugir da ira de Deus, para eu fugir da condenação eterna do pecado, e para que isso se torne uma realidade na minha vida, eu preciso crer, eu preciso confessar. E eu preciso ter a noção que sem Jesus eu irei perecer, mas aqueles que confessam o Senhor Jesus terão a vida eterna. Então, nesse início das nossas aulas, nós já podemos entender que a nossa condição humana, a condição de pecadores, vai nos levar à condenação eterna, mas Deus nos ama porque Ele é amor, a sua essência é a essência de amor, e então Ele manifesta o seu amor enviando o Senhor Jesus, o seu Filho amado, o Messias prometido, para nos salvar da condenação, para nos livrar
das garras do pecado e para nos libertar de Satanás. O apóstolo Paulo, escrevendo lá em Efésios, no capítulo 2, vai dizer para nós que nós também andávamos em trevas, nós também estávamos escravizados pelo pecado e agora nós temos uma nova natureza. E dessa forma a Bíblia vai mostrar para nós que não há nenhum justo sequer, nenhum debaixo do sol, nenhum aqui nessa terra que faça o bem, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. É o texto de Romanos, capítulo 3, a partir do verso 10 até o versículo 23. Todos pecaram, toda a raça humana está condenada, porque todos nós optamos pelo pecado, todos nós nos rebelamos contra Deus, e assim não há nenhum justo por conta da sua própria natureza humana, essa natureza contaminada pelo pecado. Não há um justo diante de Deus, não há um sequer, exceto o Senhor Jesus. Então todos nós estamos marcados pelo pecado, e dessa forma marcados pelo pecado, marcados para a condenação. Então por que nós precisamos aceitar o Senhor Jesus? Para reconciliarmos a nossa vida com Deus, para gozarmos da eternidade e para estarmos na presença de Deus para todo sempre. Então nós temos que buscar essa consciência de que nós, por nós mesmos, não conseguimos alcançar a salvação, porque a salvação é dom de Deus, é graça de Deus, e precisamos ir até a pessoa do Senhor Jesus. E a Bíblia também vai dizer, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, se o pecado nos leva para a morte, o Senhor Jesus nos concede a graça de viver de acordo com a vontade de Deus. O apóstolo João vai dizer para nós, lá na primeira epístola, no capítulo 3, ele vai dizer para nós que todos nós que praticamos o pecado transgredimos a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então o pecado vai mostrar para nós que, no sentido mais amplo, nós ferimos a lei de Deus, nós ferimos a santidade de Deus, e por isso nós desagradamos ao nosso Senhor e nós não vivemos então para o louvor da sua glória. Nós podemos pensar também na extensão do pecado, porque o pecado ele afeta toda a humanidade. A Bíblia vai dizer para nós que o Senhor Jesus estava em Cristo, né? Jesus em Cristo, Deus em Cristo, melhor dizendo, estava reconciliando consigo todas as coisas, toda a natureza geme, toda a extensão da raça humana foi contaminada pelo pecado, e a solução para o pecado é o Senhor Jesus, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para que o mundo fosse salvo por ele. João capítulo 3, versículo 17. Então por que nós precisamos conhecer o Senhor Jesus? Porque Ele é o Salvador, porque Ele é a expressão do amor de Deus, e porque Ele pagou na cruz os nossos pecados para nos libertar. Então eu quero fechar essa primeira aula pedindo que você revise o seu material, pedindo que você dê uma olhada no seu material. Se ficou alguma dúvida desse nosso primeiro encontro, eu gostaria que você compartilhasse comigo ou com alguém da nossa equipe da área do ensino, tá bom? Porque eu preciso conhecer o Senhor Jesus, porque eu estou condenado, porque Jesus é a revelação do plano de Deus, Jesus é o nosso Salvador. Eu espero você amanhã, nesse mesmo horário, aqui para mais uma aula, e nós vamos então para a lição de número 2.